Qual foi a última vez que algo foi tão, mas tão bom que o desejo por mais um pouquinho virou quase uma necessidade? Sei exatamente do que você está falando. Tipo um chocolate incrível ou só mais um episódio daquela série antes de dormir, sabe? Ou rolar o feed do celular por só mais 5 minutinhos. Exato. Essa sensação, essa coceirinha quase irresistível no cérebro, é o ponto de partida para nossa conversa de hoje. Perfeito. A gente vai mergulhar na busca incessante por prazer em um mundo que oferece de tudo o tempo todo e nas consequências disso. Nosso guia é o livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. Que é psiquiatra e chefe da Clínica de Medicina de Adicção de Stanford, uma referência, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender um paradoxo enorme. Por que, com tanto acesso a recompensas que, sei lá, nossos avós nem sonhariam... Nem de longe, a gente parece coletivamente mais ansioso e infeliz. O livro parte de uma ideia muito forte. Ele diz que as histórias de pessoas com vícios graves... Aquelas que parecem tão distantes da gente. Isso. Elas não são casos isolados. Na verdade, são como profetas contemporâneos que nos mostram, de forma extrema, amplificada, os desafios que todos nós enfrentamos. Uau! Profetas contemporâneos é uma imagem forte. É forte. A ideia é explorar a neurociência por trás do desejo, para quem sabe encontrar um caminho mais equilibrado entre prazer e dor. Ok, para a gente entender a dimensão disso, vamos começar com um dos casos mais impressionantes do livro, a história do Jacob. A história dele é Marcante. A trajetória dele é um estudo de caso perfeito de como a compulsão escala. Começa bem cedo, na infância. Aos 8 anos ele se masturbava, algo normal, sem vergonha. Até aí tudo bem, mas aí vem a primeira comunhão e ele aprende que isso é um pecado mortal. É o início do que ele mesmo chama de vida dupla. Ele passa a se confessar toda santa sexta-feira na igreja. E essa vida dupla é um termo que a autora diz que ouve o tempo todo na clínica. É essa vida secreta de compulsão, sabe? Escondida de todo mundo. E o que é mais doido, às vezes até de si mesma. É uma dissonância que só alimenta o ciclo. Totalmente. E na adolescência a coisa toma uma proporção, nossa, quase cinematográfica. A engenhosidade dele é impressionante. É absurda. Ele chegava da escola, ia pro sótão e construiu uma máquina de masturbação. Isso mesmo. Ele pegou um toca-discos, conectou uma haste de metal e na outra ponta uma mola enrolada com um pano macio. E o mais incrível é que ele conseguia ajustar a velocidade para fazer microajustes. Pra quê? Para ficar num estado pré-orgásmico por horas a fio. Horas. Essa máquina é uma imagem muito poderosa. O fascinante aqui não é nem o aparelho em si, mas o que ele simboliza, né? O que ele representa. Isso. Não é só sobre sexo, é o padrão universal do vício em ação. A busca por estímulos cada vez mais novos, mais intensos, mais potentes, para ter o mesmo efeito de antes. Exatamente. A máquina dele é uma metáfora perfeita para nossa tentativa moderna de otimizar, controlar e, sei lá, hackear o prazer. E é aí que a gente se conecta, porque esse padrão não é só de casos extremos. A própria autora, a doutora Lembke, conta uma experiência muito mais próxima da nossa realidade. A dos romances, né? Isso, o vício dela em romances. Ela começou lendo livros bons, histórias de amor bem escritas, mas com o tempo a qualidade parou de importar. Ah, esse é o ponto. Ela se viu consumindo livros baratos, cheios de clichês, erros de gramática, só pela dose daquela tensão sexual que se resolve no final. O caminho para chegar lá se tornou irrelevante. Totalmente. A arte, a escrita, tudo isso virou secundário. Você tocou num ponto crucial. Essa ideia de a qualidade deixar de importar é a chave. Mostra que o vício não é sobre apreciar a experiência, mas sobre a busca por um pico neuroquímico específico. A forma, o enredo, a gramática... Tudo vira só um veículo. Exato. É a dopamina em sua forma mais bruta. Tanto a máquina do Jacob quanto os livros da autora mostram o mesmo fenômeno. O desenvolvimento de tolerância. O cérebro se adapta. E o que antes era incrível vira um novo normal. E a partir daí você precisa de muito mais para sentir qualquer coisa. E claro, a tecnologia joga querosene nessa fogueira. A vida do Jacob muda completamente em 1995,
com a chegada da internet. Aí o jogo vira. O ponto de virada é em 1999. Ele tem 42 anos, está num hotel, prestes a dar a palestra mais importante da carreira dele. Uma baita pressão. E, em vez de se preparar, ele passa a noite inteira consumindo pornografia online. A noite inteira. Ele chega na conferência sem dormir, sem palestra e quase perde o emprego. Nossa. Foi a primeira vez que ele pensou seriamente em suicídio. É o que um historiador chamado David Courtwright chama de capitalismo límbico. É uma economia global inteira projetada para mirar e explorar diretamente os nossos circuitos de recompensa. Capitalismo límbico? Gostei do termo. A internet não só deu acesso, ela amplificou a potência, a variedade e a novidade do que a autora chama de drogas digitais, de uma forma que a gente nunca viu na história. E não foi só o acesso, né? A internet criou comunidades. Ah, sim, o fator social. Jacob encontra um fórum online de pessoas que usam estimulação elétrica para sentir prazer. Ele aprende a construir o próprio aparelho, a programar rotinas Sincronizadas com música e tudo mais, e a compartilhar isso. O negócio chega num nível surreal. Ele dá o controle remoto do aparelho para uma mulher que ele conheceu num chat Espera, à distância, à distância. para que ela o estimulasse enquanto outras pessoas assistiam e comentavam ao vivo. Isso ilustra o contágio social de uma forma assustadora. A internet não só facilita o acesso, mas normaliza e até sugere comportamentos que, nunca teriam passado pela cabeça de alguém isoladamente. É verdade. O livro usa uma analogia ótima. Somos como bandos de pássaros. Assim que um de nós levanta voo, o bando inteiro vai atrás. E é por isso que o caso do Jacob é tão importante. E na mina de carvão, nos avisando sobre o ar que todos nós estamos respirando. Uau, ok. Então esse é o problema. Vamos entender a ciência por trás disso. A metáfora central do livro, que eu achei genial, é a de uma balança de prazer e dor no nosso cérebro. A balança é a chave de tudo. O cérebro está sempre tentando manter essa balança equilibrada, num estado neutro que os cientistas chamam de homeostase. Busca pelo equilíbrio sempre. Quando a gente faz algo prazeroso, a balança pende, claro, para o lado do prazer. Exato. E como o cérebro odeia desequilíbrio, ele imediatamente começa a trabalhar para nivelar a balança de novo. E como ele faz isso? A autora usa uma imagem lúdica. É como se duendes pulassem no lado da dor da balança para contrabalancear. Gostei dos duendes. O detalhe é que esses duendes são mais lentos para subir na balança, mas também demoram mais para descer. Ah, e é por isso que depois de um pico de prazer vem aquela sensação de vazio, aquele quero mais. Exatamente. É a balança se corrigindo, pendendo um pouquinho para o lado da dor antes de voltar ao normal. E aqui está o pulo do gato. Com o uso repetido de uma substância ou de um comportamento, o cérebro se adapta, né? Ele não gosta de ser pego de surpresa. Então aqueles duendes do lado da dor ficam mais numerosos, mais fortes e mais rápidos. A autora usa o exemplo dela lendo a saga Crepúsculo 4 vezes. A primeira leitura foi êxtase puro. Dopamina nas alturas. As seguintes, cada vez menos. E a sensação de vazio e o desejo de recapturar aquela primeira magia só aumentavam. A balança dela estava se desregulando. Esse processo neurobiológico explica os dois pilares de qualquer vício. A tolerância, que é precisar de mais para ter o mesmo efeito. E a abstinência, que é o estado de déficit de dopamina quando a gente para. Nesse momento, não tem nada pesando no lado do prazer, mas o lado da dor está lotado de duendes fortes. Então a balança despenca para a dor. Contudo, um exemplo clínico extremo disso é a hiperalgesia induzida por opioides. Pacientes com dor crônica que tomam altas doses de opioides, com o tempo acabam sentindo mais dor. Peraí, então o cérebro se adapta tanto que o tratamento para a dor pode causar mais dor? Isso parece um beco sem saída. É um paradoxo terrível. O cérebro deles reajustou a balança tão para o lado da dor que até o remédio que deveria aliviar acaba causando mais dor. E o livro mostra que esse paradoxo não é só clínico, ele aparece em escala social também, certo? Exatamente. O livro cita o Relatório Mundial da Felicidade, que consistentemente mostra que os países mais ricos, com mais acesso a tudo... Os países que deveriam ser os mais felizes. Pois é,
Eles reportam níveis mais baixos de felicidade e têm taxas mais altas de ansiedade, depressão e consumo de antidepressivos. É desconcertante. Como isso é possível? A analogia que a autora usa é brilhante. Somos cactos numa floresta tropical. Cactos numa floresta tropical. Nossos cérebros evoluíram por milênios em um mundo de escassez, de perigo, onde as recompensas eram raras e o esforço era a regra. Agora, de repente, a gente está sendo inundado. Estamos literalmente nos afogando em dopamina. Isso. E essa exposição constante a picos de prazer diminui nossa capacidade de tolerar qualquer desconforto, por menor que seja, e ao mesmo tempo eleva o nosso limiar para sentir prazer nas coisas simples da vida. Certo. O cenário é sombrio. Mas o livro, felizmente, dedica a segunda metade inteira para soluções. Sim, tem esperança. E a primeira estratégia é totalmente contraintuitiva. O jejum de dopamina. A sugestão é um período de abstinência total, geralmente de umas 4 semanas. Exato. O objetivo desse jejum é bem simples na teoria. Dá um tempo para a balança de prazer e dor se reajustar à sua linha de base. É permitir que os duendes do lado da dor finalmente saiam da balança. Na prática, deve ser bem doloroso. Muito. A própria autora descreve um terror existencial nas primeiras semanas sem seus romances. Mas é um passo necessário. Necessário para quê, exatamente? Primeiro, para recuperar a capacidade de sentir prazer com recompensas mais simples. E segundo, para ganhar clareza sobre o verdadeiro impacto daquele comportamento na nossa vida. Entendi. Sem a substância, a gente consegue ver o tamanho do buraco que ela estava preenchendo. Perfeito. Depois do jejum, vem a segunda estratégia, que eu achei o nome genial, a estratégia de Ulisses. Ah, essa é ótima. A referência à Odisseia, quando Ulisses se amarra no mastro do navio para poder ouvir o canto das sereias sem pular no mar. É uma admissão de fraqueza, né? É você dizer, meu eu do futuro não é confiável, então meu eu de agora precisa esconder as chaves dele. Exato. Na prática, é criar barreiras entre nós e a nossa droga. E essas barreiras podem ser de vários tipos. Existem as barreiras físicas, deletar aplicativos, não ter sorvete em casa. O básico. As barreiras cronológicas. Só usar redes sociais nos fins de semana ou nunca beber álcool antes das 5 da tarde. E as barreiras categóricas, como dietas que eliminam grupos inteiros de alimentos, tipo vegana ou sem glúten. Isso. Elas funcionam porque, na prática, limitam o acesso a uma infinidade de alimentos ultraprocessados. Mas essa estratégia tem seus limites. O livro conta uma história que é quase cômica se não fosse trágica. Qual delas? A de um homem cuja esposa trancou a garrafa de uísque numa gaveta. O que ele fez? Usou um alicate de ponta longa e um canudo para conseguir beber o uísque pelo buraco da fechadura. Nossa, que imagem. Mostra que a força de vontade sozinha, muitas vezes, não é páreo para o desejo quando ele está no auge. Exato. A engenhosidade humana a serviço do vício é infinita. O autocomprometimento é uma ferramenta de gerenciamento. Ajuda a reduzir os danos, a criar um momento de pausa para pensar. Mas não resolve o desejo na raiz. Raramente. É uma ótima primeira linha de defesa, mas não é a solução completa. O que nos leva à ideia mais radical e, para mim, mais interessante do livro. Em vez de buscar o prazer ou apenas se proteger dele, a sugestão é pressionar intencionalmente o lado da dor da balança. Aí a coisa fica interessante. Espera, então a solução para se sentir mal com o excesso de prazer é se sentir mal de propósito? Parece loucura. Parece loucura, mas faz todo sentido neurobiológico. A ideia é que, ao nos engajarmos em atividades desconfortáveis, até um pouco dolorosas, o cérebro para reequilibrar a balança. Gera um rebote de prazer. E esse prazer indireto é mais suave, mais duradouro e não vem com aquela ressaca dopaminérgica. Que exemplos o livro dá? Exemplos práticos são banhos de água fria, que estudos mostraram que podem aumentar os níveis de dopamina por horas, exercício físico intenso, jejum intermitente. Basicamente coisas que nossos ancestrais faziam por necessidade e que nós eliminamos em nome do conforto. Exato, existe um nome para isso. Qual é? O conceito científico é a hormese.
A ideia é que estímulos estressantes em doses moderadas, na verdade, fortalecem o sistema. É o princípio da vacina ou do levantamento de peso. Faz sentido. Experimentos mostraram que vermes expostos a um calor moderado vivem mais. Moscas da fruta colocadas em centrífugas se tornam mais ágeis. A chave, claro, é a dose. Estresse demais é tóxico. Claro. Mas o grande desafio é que buscar o sofrimento de propósito vai contra todos os nossos instintos mais básicos e contra toda uma cultura otimizada para o conforto. Faz todo sentido. E isso nos leva à última estratégia que talvez seja a base para todas as outras, a honestidade radical. Essa é fundamental. O livro martela muito na tecla de que o vício prospera no segredo, naquela vida dupla do Jacob que a gente falou no início. É um ambiente perfeito para ele crescer. Falar a verdade, por mais doloroso que seja, é apresentado como um passo essencial para a recuperação. É um ponto fundamental. A vergonha que a gente guarda em segredo é tóxica e alimenta o ciclo. Mas o livro argumenta que quando essa mesma vergonha é compartilhada num ambiente seguro e de apoio, seja na terapia ou num grupo, tipo os alcoólicos anônimos, ela se transforma em vergonha pró-social. Ela deixa de ser um peso que nos isola e se torna uma força que nos conecta aos outros e nos motiva a mudar. É o antídoto para o isolamento. Exatamente. E essa honestidade também quebra uma ilusão. Ela desmonta o que o psicanalista Donald Winnicott chamou de falso eu. O falso eu? Aquela persona que a gente constrói para agradar, para ser aceito, para lidar com o mundo, mas que no fundo nos deixa com uma sensação de vazio e irrealidade. E a verdade, segundo o livro, é contagiosa. Muito. Tem uma história linda de uma paciente, Maria, que ao se recuperar do alcoolismo e ser honesta sobre isso, motivou o marido dela, Diego, a finalmente encarar o próprio vício em comida. Nossa, que bonito isso! A honestidade não só cura o indivíduo, mas fortalece as relações e cria uma mentalidade de abundância, onde a gente se sente seguro o suficiente para adiar a gratificação. Ufa! Que jornada! A gente saiu da máquina engenhosa do Jacob Watts, passou pelo paradoxo de nações ricas e infelizes e mergulhou na ciência da balança prazer-dor. Foi um mergulho em tanto. E as soluções não são nada fáceis. Abstinência, criar barreiras, buscar o desconforto e, acima de tudo, ser radicalmente honesto. E o que fica para mim, o grande insight, é que ao ler sobre o Jacob, a nossa primeira reação é pensar: nossa, que extremo, isso não tem nada a ver comigo. Sim, é fácil se distanciar. Mas a lição poderosa do livro é que o mecanismo no cérebro dele é exatamente o mesmo que o nosso quando não conseguimos parar de ver mais um vídeo no TikTok. Ele é só a versão mais extrema de um problema que é de todos nós. Todos nós temos a nossa própria máquina de masturbação, de certa forma. De certa forma, sim. A recuperação, no fim das contas, não é sobre encontrar felicidade constante, mas sim sobre aprender a conviver com o desconforto e encontrar significado para além da busca incessante e imediata por mais um pico de prazer. Perfeito. E para fechar, o livro deixa uma reflexão que achei muito provocadora. A autora especula que talvez a nossa obsessão contemporânea com o sexo ou o fascínio por avatares em videogames que correm e pulam sem parar seja uma resposta à nossa vida cada vez mais sedentária e confortável. Exato. Seria uma forma de o nosso cérebro nos lembrar de que ainda temos um corpo. Faz muito sentido, e isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um mundo que nos oferece conforto infinito na bandeja, será que a chave para o contentamento não está em buscar mais prazer, mas sim em reaprender a tolerar e talvez até a procurar um bom e velho desconforto intencional?